Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Estamos iniciando nossa live de hoje, o nosso PGM, que não está se reunindo devido à pandemia, que nós estamos enfrentando, as recomendações de quarentena, mas nós estamos aqui nesse horário para participar juntamente com os irmãos do nosso PGM. Eu queria convidar você que está aí nos assistindo, começando agora, acessando, para que nós louvássemos ao Senhor. Não existe coronavírus, não existe pandemia, não existe doença, não existe enfermidade que possa derrubar, acabar com a nossa união. Nós somos unidos no Senhor, o Senhor nos une, o Senhor nos fez um só povo, o povo dele. Os nossos pequenos grupos estão, cada pessoa, cada membro na sua casa, mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu quero cantar com você. Que bom é estarmos aqui louvando a Deus. Aumenta o volume aí do seu celular e canta junto, ou do seu computador, e canta junto na sua casa. Vamos louvar ao Senhor, porque é bom estarmos aqui. Eu aqui na minha casa e você na sua, louvando ao Senhor, unidos em Cristo Jesus. Vamos cantar? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, só amor, um só Espírito. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Essa união nunca falte para nós, que mesmo distantes fisicamente, devido à força maior, nós estamos unidos em oração, unidos em espírito, unidos em amor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, louvando, exaltando, bendizendo o Teu nome. Tristes, ó Pai, porque não podemos estar fisicamente, juntamente com os nossos irmãos, sentindo o calor de estar unidos, ó Pai, mas podemos estar aqui através da internet, ó Deus, unidos também com a nossa mente, com o nosso espírito, nesse momento de pequeno grupo, nesse momento de culto ao Senhor, nesse momento de estar junto também com o Senhor, momento que nós tiramos para conversar um pouco, para estudar um pouco a Tua Palavra, para entender um pouco mais do Senhor, para ouvir a mensagem do Senhor. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa que está participando, cada pessoa que está em casa, ó Pai, com o seu computador, com o seu tablet, com o seu celular, acompanhando esse vídeo, ó Pai, essa transmissão, cada pessoa que está interagindo, que o Senhor possa abençoar cada um e nos fazer nessa noite, Deus, compreender o que o Senhor quer nos ensinar nesse estudo de pequeno grupo multiplicador. Fique conosco, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar duas pessoas muito bonitas, muito lindas, que vão estar me ajudando nesse momento, que nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou dar uma tarefa para elas e vocês vão estar acompanhando aí a tarefa, se elas vão conseguir cumprir. Vou chamar a Cristiane e a Letícia, as duas pessoas mais bonitas da Igreja Batista Nova Aliança, vão estar aqui juntamente comigo fazendo essa introdução. Presta bem atenção.
Enquanto elas estão chegando, Cristiano está me orientando, me lembrando aqui, tá todo mundo ouvindo direitinho, o áudio está bom, pode estar comentando aí que nós estamos acompanhando os comentários de vocês, tá? E se você puder também, compartilhe a live, compartilhe o link aí da live agora no seu Facebook, para que outras pessoas que talvez não tenham visto que iniciou, quando ela recebe lá o link, o compartilhamento seu, ela entra também, pode estar também participando, tá bom? Cristiano e Letícia estão chegando aqui, nós vamos começar a introdução do nosso estudo de hoje. Só um minuto. Boa noite. Bom, irmãos, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui 2 recipientes contendo feijões, sementes de feijão. Eu vou entregar esses 2 potezinhos, um para a Cristiane, um para a Letícia. E vou pedir para elas contarem os grãozinhos de feijão que tem aqui dentro. Então cada uma vai contar o potinho que está com ela. Só que a Cristiane vai contar, vai contar em silêncio, vai ficar na dela contando os feijõezinhos. E a Letícia vai estar cantando Thales Roberto enquanto ela conta os feijões. Eu vou tocar para ajudar ela e ela vai cantar e contar ao mesmo tempo. Assim que terminar, nós vamos ver qual das duas conseguiu chegar. Só eu sei quantos feijões tem, o número é diferente, quantos feijões tem em cada vasilhinha dessa aqui. Então vamos lá, espera aí, não conta ainda. Eu vou sentar aqui. Vamos lá? Bem alto, viu, Letícia? Vai. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Quero ser amado. Senhor, vejo o bem que tem no amor. Eu sou pobre, sou teu. Sou abençoado. Parou? Muito bem, Cristiane, quantos feijões tem na sua vasilhinha? 59. 59. Muito bem, está certo. Quantos feijões tem na sua vasilhinha, Letícia? Não conseguiu terminar? Por quê? Eu comprei aqui, só peguei 39. 39? Só você pegou. Pois é. Muito obrigado. No potinho da Letícia tinha 61 sementes de feijão. No potinho da Cristiane tinha 59, né? Elas vão ali agora que elas querem acompanhar pelo computador. Muito bem, irmãos, essa brincadeirinha nós fizemos, e eu quero que vocês estejam, se puder, né, ir comentando aí. Essa brincadeirinha que nós fizemos, ela diz o seguinte, ela nos mostra o seguinte: nós não podemos agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Cantar e contar ao mesmo tempo pode parecer uma tarefa simples. Letícia talvez até conseguiria se tivesse tido mais tempo para chegar até o final, mas quando o tempo terminou, o Cristiano já tinha terminado de contar, e ela, para conseguir se concentrar, ela precisou contar devagar, precisou ficar, voltando a sua mente tanto para a música como para os números, e não é uma tarefa fácil. Assim também é no mundo espiritual. Agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo é uma tarefa impossível. Ou nós fazemos uma tarefa ou nós fazemos outra. Se tentamos fazer as duas coisas, nós nos perdemos nessa caminhada com Cristo. Então, nós vamos estar nesse momento falando daqui a pouquinho sobre agradar ao Senhor, e nesse momento nós vamos estar lendo, Letícia vai pegar para mim a Bíblia, e nós vamos estar lendo o Salmo de número 51. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí também, na sua casa,
e abra sua Bíblia no Salmo de número 51, e nós vamos estar lendo esse Salmo, Salmo 51, para a nossa meditação nesse momento. Salmo de número 51, vou dar um tempinho para você encontrar aí na sua Bíblia. No final do nosso estudo, nós vamos dar algumas orientações, né, sobre essas lives, sobre os cultos. Vamos falar um pouquinho sobre a nota que nós lançamos lá no site, lá no grupo da igreja, nota cancelando os eventos onde nós nos reunimos. Vamos explicar um pouquinho para vocês no final. Vamos ler todo o Salmo número 51? Acompanhe aí na sua Bíblia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que a palavra de Deus possa ser completada em nosso coração, que nós possamos todos os dias desejar e pedir ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Coração puro e espírito inabalável nós só conseguimos quando nós clamamos ao Senhor constantemente por isso. Vamos para o nosso estudo? Eu gostaria que vocês compartilhassem aí, comentassem, dessem a opinião de vocês sobre o nosso estudo de hoje, tá bom? Começamos, com a nossa dinâmica falando sobre agradar a Deus. Agradar a Deus precisa ser o nosso alvo, o alvo de todo cristão. Paulo ousou dizer, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, uma frase meio assim: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós cristãos buscamos agradar a Deus, nós queremos que o Senhor se agrade de nós em todos os momentos. Não apenas quando estamos no culto ou na live do PGM ou no estudo bíblico, não apenas quando estamos no nosso culto doméstico, na nossa devocional, mas em todos os momentos. E nesse estudo nós vamos ver algumas áreas nas quais nós podemos agradar ao Senhor. Como eu posso agradar ao Senhor em todos os momentos? Em que áreas da minha vida eu posso agradar? E para isso, o texto que nós vamos usar não vai ser o Salmo 51. Salmo 51 é só o salmo da nossa devocional, da nossa meditação. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Irmão Paulo Magalhães acabou de entrar aí, seja bem-vindo. Irmão Parley, quem mais está aí? Me ajuda aí, Cristiane. Irmão Rainer. Regina, mais quem? Isabela e Amanda, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais está conosco aí? Vai ajudando aí, que eu não consigo chegar aqui na câmera. Irmã de Lourdes, seja bem-vinda também.
Glícia, quem mais? Pode falando, pode me interromper, não tem problema não. DGM. Ana Afro também está conosco. Ana Afro, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Texto bem conhecido nosso, lá no início. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como nós podemos agradar a Deus? E o que esse texto que nós lemos tem a nos ensinar sobre isso? Em primeiro lugar, a primeira área que nós precisamos agradar a Deus em todos os momentos é na área familiar e na área profissional. Podemos agradar a Deus em todos os momentos, tanto em casa quanto no nosso trabalho. O texto que nós lemos menciona dois irmãos que nós conhecemos bem a história deles. Caim se tornou agricultor, Abel se tornou pastor de ovelhas. O nome Caim significa lança. Nós já estudamos isso nos estudos de quarta-feira. Mas também pode ser traduzido como aquele que não tem paciência, aquele que provoca ciúmes, aquele que é bravo, aquele que perde a cabeça, algo nesse sentido. Ele foi o primeiro a prestar um culto a Deus. Ele tomou uma iniciativa de tentar agradar ao Senhor com a sua profissão. Quando nós olhamos desse prisma, nós vamos pensar o seguinte: Caim queria agradar ao Senhor. Caim estava desejoso de agradar ao Senhor. Manjade entrou aí? A gente não mandou falar que o Zé Henrique está aqui também. Zé Henrique está aí, um abraço para o Zé Henrique. Professora Márcia. Professora Márcia, Deus abençoe a vida. Compartilha a live aí, gente, para mais pessoas entrarem. Vamos compartilhando, porque a gente ainda não está acostumado, com esse tipo de encontro. A gente está sempre se encontrando pessoalmente. Agora, com essa questão do coronavírus, nós vamos demorar um pouquinho nos encontrar de novo, alguns dias. Então, vai ser sempre por aqui. Então, vamos compartilhar para que as pessoas vão se acostumando aí, tá bom? Vanessa também entrou. Vanessa, Deus abençoe, Davi, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então. Caim resolve prestar um culto ao Senhor. Só que Caim trouxe algo da sua profissão. Trouxe alguns frutos ao Senhor. Abel também era um profissional, ele cuidava de ovelhas. E a Bíblia fala uma coisa bem diferente. No versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Uma coisa é trazer uma oferta, outra coisa é trazer das primícias. Primícias são as primeiras coisas, o mais importante, o principal, aquilo que vem antes, aquilo que os olhos se agradam mais, aquilo que nós gostamos mais. Isso são as primícias. Caim oferece alguma coisa em culto e Abel oferece o que ele tinha de melhor em culto. Então nem precisamos perguntar quem agradou ao Senhor, se Caim ou Abel. Claro que Abel. O nome Abel significa provavelmente fôlego, exalação ou alguma coisa assim. Esses dois irmãos, nós podemos pensar o seguinte: na nossa família ou no nosso trabalho nós também vivemos e somos pessoas com temperamentos diferentes, com jeitos diferentes, que fazem coisas diferentes. E nós temos que conviver uns com os outros. Agora, quando nós estamos falando de agradar a Deus, os nossos temperamentos, as nossas maneiras diferentes de ser, Caim cuidava da terra, Abel cuidava de animais, dois irmãos totalmente diferentes, um muito nervoso, o outro parecendo uma brisa suave, de acordo ali com o significado dos nomes deles, temperamentos diferentes.
não precisavam ter impedido Caim de agradar a Deus. Caim poderia ter agradado a Deus, mesmo sendo um homem estourado, mesmo sendo um homem nervoso, um homem impetuoso. Parece que a irmã Débora acabou de entrar aí também. Thaís Fernandes também. Thaís Fernandes, Deus abençoe a sua vida. Eu vou vendo alguns aqui que eu não vejo, o Cristiano vai me interrompendo para eu poder lembrar do nome de vocês. Vamos compartilhando a live aí. Caim poderia ter agradado ao Senhor. Se ele traz o melhor da terra, se ele traz as primícias da sua colheita, se ele traz o que ele tinha de melhor para oferecer a Deus, ele teria agradado ao Senhor. Mas ele trouxe alguma coisa, qualquer coisa. Isso traz uma lição muito importante para nós. Nós não podemos oferecer qualquer coisa ao Senhor. A nossa vida, o nosso tempo é um restinho de tempo. A nossa dedicação, um pouquinho de dedicação, não. Precisamos oferecer a Ele o nosso melhor. Como que nós fazemos para agradar a Deus? Na nossa casa, no nosso trabalho. Oferecendo a Ele o que nós temos de melhor. Então, o melhor do meu tempo, o melhor da minha mente, o melhor da minha maneira de ser, o melhor da minha inteligência, o melhor dos meus bens, tudo o melhor que eu tiver eu preciso oferecer ao Senhor. Segundo lugar, eu tenho uma outra forma de agradar ao Senhor constantemente. Primeiro, na minha casa e no meu trabalho. Segundo, no nosso culto diário. Esse texto que nós lemos vai dizer que Caim e Abel ofereceram culto ao Senhor. Só que havia uma diferença. O culto de Abel era um culto que vinha do coração, ele queria agradar a Deus, e o culto de Caim era um culto vazio. Às vezes nós vamos para as reuniões da igreja, para as celebrações, e ali no meio dos irmãos tem muita gente, né? Aquela coisa gostosa, a música envolvente, e tudo perfeito, e nós nos envolvemos emocionalmente, espiritualmente, às vezes choramos, levantamos a mão, damos glória a Deus, e aquela coisa legal, né, gostosa. Mas quando nós fazemos o nosso culto doméstico, muitas vezes nós fazemos aquele culto vazio, aquela coisa sem expressão, aquela coisa por obrigação, ou muitos nem fazem, nem momentos de devocional diária. O nosso culto doméstico, o nosso culto diário, ele precisa existir, e ele precisa ser um culto em que nós oferecemos ao Senhor o melhor do nosso louvor. Nós não podemos fazer aquela coisa monótona. Entrou mais alguém aqui, Lucinha Pereira. Seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Não pode ser aquela coisa monótona, aquela coisa, a leitura bíblica diária que está lá no boletim, leia a Bíblia, agora vamos orar, Senhor, abençoe nossa noite. Pastora Rosângela, lá de Ipanema, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, muito seja bem-vinda. Então não pode ser aquela coisa morta, não pode ser aquela coisa sem vida, aquela coisa sem sal. O nosso culto doméstico tem que ser um culto com dedicação. Nosso culto doméstico tem que ser um culto que impacte a nossa alma, que nós nos envolvamos. Da mesma forma que a gente se envolve lá naquele cultão, onde tem aquele monte de gente, nós precisamos nos envolver também. O culto de Caim e Abel, muito provavelmente, era uma prática diária. Eles estavam acostumados. A Bíblia diz que depois de um tempo, Caim resolveu oferecer um culto ao Senhor. Ninguém mandou ele oferecer um culto. Ele já sabia, ele já tinha uma prática. Existia uma prática de culto doméstico nessa família. Só que o culto de Caim era um culto frio, vazio, sem vida, sem espiritualidade. Enquanto que o culto de Abel era um culto que vinha lá do coração. Um culto que vinha lá do Espírito. Irmã Maura chegando aí, Deus abençoe sua vida, irmã Maura. Culto que vinha lá da alma, que era a intenção era justamente adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor, oferecer as primícias, o melhor que Ele tinha. Então, como que nós agradamos a Deus no nosso culto diário, no nosso culto doméstico? Primeiramente fazendo o nosso culto doméstico, nós precisamos ter o nosso momento diário com Deus, precisamos nos alimentar diariamente com o Senhor, da palavra de Deus, precisamos meditar na palavra, orar todos os dias. Não é suficiente, ninguém sobrevive emocionalmente, ninguém sobrevive espiritualmente com um culto 2 por semana num templo. Ninguém sobrevive espiritualmente. Nós precisamos buscar ao Senhor diariamente. E o culto diário, ele precisa ser um culto
vivo, um culto marcante. Irmã Alessandra, é a irmã Alessandra que chegou? Graziela. Muito bem, eu estou sem óculos, minha vista está meio complicada aqui, né? Eu vi uma fotinha aparecendo aí, irmã Graziela, seja bem-vinda. Então o nosso culto ele precisa ser, não só acontecer, mas acontecer um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou quando ele foi perguntado como que deveria ser, onde que deveria ser? No monte, Jerusalém, ele falou: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a terceira forma de agradarmos a Deus, para que o agrademos em todos os momentos, é com a nossa santificação. Está aí no versículo 7 que nós lemos. Deus falando para Caim: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não vai ser aceito, Caim, se você estiver santificado, se você estiver procedendo bem, se você estiver buscando diariamente uma santificação, buscando diariamente se esvaziar de você mesmo, buscando diariamente aniquilar o velho homem e deixar que o Espírito Santo vá tomando conta da sua mente, do seu corpo, das suas emoções, para que daqui a pouco você possa dizer como Paulo: eu nem vivo mais, é Cristo que vive em mim, tudo que eu tinha dentro de mim já foi retirado, tudo que eu tinha dentro de mim já acabou, agora é Cristo quem vive em mim. Isso é santificação. Paulo, quando disse isso, ele tinha chegado no nível de santificação bem alto, bem mais alto do que eu já consegui chegar. Quero chegar lá, estou buscando isso, e nós precisamos buscar a cada dia essa santificação. Todos nós temos muitas lutas, irmão, isso é verdade, muitas dificuldades. Agora com essa questão aí de vírus e de contágio, nós todo mundo presos dentro de casa, é muita luta, é muita provação. Só que nós percebemos no texto que existe uma luta que ela é constante, é a luta contra o pecado. O pecado está batendo na porta. Olha só, algo que talvez você nunca tenha prestado atenção. Em Gênesis 4, 7, aqui no comecinho, no livro de Gênesis, Deus vai dizer que o pecado está batendo na porta. Fala com Caim. E lá no Apocalipse, Jesus vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Sabe por que essa distância toda? Em Gênesis o pecado bate à porta, e lá em Apocalipse Jesus está dizendo que ele está à porta e bate. É porque nós precisamos entender que Jesus bate à porta do nosso coração para nos salvar, para nos libertar, para cuidar de nós. Mas o pecado, ele bate à nossa porta constantemente, desde o início até o final. Então nós temos que pensar o seguinte: estamos vivendo em um mundo de pecado. O pecado bate à porta e a nossa luta é diária, é constante, é um dia depois do outro. É vencer o leão de hoje, porque matar um leão por dia é difícil. Mas se deixar o leão de hoje vivo, amanhã são 2. E se matar um leão é difícil, matar 2, meu irmão, é quase impossível. A luta contra o pecado, ela tem que ser assim: um leão por dia, sem deixar o de hoje vivo, vencer o pecado a cada dia. E isso se chama santificação. E é assim que nós agradamos a Deus. Na nossa família, nossa profissão, no nosso culto diário, e é com a nossa santificação. E aí, como nós estamos numa reunião de pequeno grupo, de PGM, eu quero ver a participação dos irmãos. A Cristiane está me ajudando ali, ela vai me ajudar com os comentários. E eu quero deixar para você a primeira pergunta e você vai comentar aí para mim. Por que alguns cristãos, presta bem atenção, por que será que alguns cristãos buscam agradar a Deus mais do que outros cristãos? Por que tem alguns cristãos que têm tanta vontade de agradar a Deus e buscam isso todos os dias, todo momento, eles querem, e eles falam, e eles respiram Deus, e eles querem agradar ao Senhor, e outros já não têm essa busca com tanto afinco, e agradam sim, buscam agradar ao Senhor, mas menos?
Por que existe, na sua opinião, essa diferença? O que diferencia esse cristão um do outro? Pode comentar aí. Cristiane vai estar me ajudando com os comentários. Teve uma pausa no vídeo, mas já voltou, né? A internet deve ter dado uma quedazinha aí, mas já está de volta. O que diferencia esses cristãos um do outro? Aquele que busca mais, aquele que busca menos agradar ao Senhor. Enquanto isso, enquanto os irmãos vão respondendo aí, vai compartilhando também a live, né? Vamos fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que nós possamos, né, nos acostumar com essa nova forma de nos reunirmos. Por enquanto nós vamos ter que nos encontrar somente por aqui, tá bom? Vamos lá, quais são as famílias que estão aí? Família da irmã Maura assistindo, família da irmã Lucinha assistindo, quem mais? Família da irmã Jade. Tem famílias aí assistindo a nossa live. Compartilha aí, gente. Vamos compartilhando a live. Priscila lá de Pocrane, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Alguém já comentou aí? Irmãos estão tímidos para comentar por que alguns cristãos buscam agradar a Deus mais do que outros. Eu vou responder então a minha opinião. Vamos lá? A minha prima Vitória entrou. Como é que é o nome? Eliane, prima da irmã Cristiane, lá de Vitória, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Vamos lá? Por que será? Cristiane, responde você aí. Por que será que alguns cristãos... Está chegando algumas respostas. Está chegando? Vai, lê para mim. A irmã Maura disse que o que busca mais, conquista mais. O que busca menos, recebe menos. Irmã Maura disse que o que busca mais, conquista mais. O que busca menos, recebe menos. É verdade, com certeza, né? A Bíblia diz inclusive o que? Aquele todo que pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate será aberto. Então, se a gente não busca a santificação, se a gente não busca agradar a Deus, a gente não recebe. Não é que Deus troca de bênçãos, mas eu só estou preparado para receber as bênçãos se eu estiver bem espiritualmente. As bênçãos, elas são nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Elas só vêm para o mundo físico quando eu estou bem espiritualmente. E eu só estou bem espiritualmente quando eu estou buscando ao Senhor. Vamos lá, tem mais comentário? A irmã de Lourdes comentou que tenta agradar a Deus pelo reconhecimento das misericórdias dele sobre ela. Sim, irmã de Lourdes, tenta agradar a Deus pelo reconhecimento das misericórdias dele sobre a sua vida. Verdade, reconhecimento, coração agradecido, coração que reconhece o que Deus faz. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos. Irmão Rainer, vamos lá? Deus é Deus de relacionamento. Poucos querem esse relacionamento sincero e pessoal. Poucos querem esse relacionamento sincero e pessoal. Deus é Deus de relacionamento. É interessante. Só um minutinho. É interessante, irmão Rainer, as pessoas às vezes confundem isso, né? As pessoas têm Deus como alguém que está lá distante e que quando nós precisamos, nós vamos lá, pegamos o que queremos e voltamos para cá. Isso não é relacionamento, isso é, né? A busca de relacionamento é nós irmos até o Senhor e lá permanecermos, porque Ele está sempre no mesmo lugar de braços abertos e querendo que a gente fique lá, né? Manglícia? Manglícia falou, depende da intimidade que o outro tem com o Senhor. O que busca mais é porque é mais íntimo. O que busca mais é porque é mais íntimo, depende da intimidade. E o que nos torna íntimos? Exatamente a busca, exatamente o querer. Está tudo no querer. Eu preciso querer agradar a Deus. A irmã Regina respondeu, maturidade espiritual e vontade de conhecer mais a Deus. Maturidade espiritual, irmã Regina, e vontade de conhecer mais a Deus. Está vendo que nós acabamos de falar? Exatamente, é o querer, é a vontade. Se eu não quiser de verdade,
Mesmo que eu busque por outros motivos, eu não vou conseguir. Eu só consigo agradar a Deus e, de fato, servir ao Senhor com um coração agradecido, em espírito e em verdade, quando eu realmente quero isso. Eu reconheço quem é Deus e eu quero agradá-lo. A irmã Bárbara respondeu: relacionamento com o Senhor e envolvimento com Ele. Relacionamento com o Senhor é envolvimento com Ele, exatamente. Não é aquele Deus distante que eu vou e volto. É o Deus perto, que eu vou e fico nos braços dele. Vamos para a próxima pergunta? Tem mais algum comentário? Antes, cumprimenta a Yolanda, que acabou de entrar. Yolanda, irmã Yolanda, irmão Lúcio também estão aqui conosco. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vidal, minha companheira. Mônica Vidal, que Deus te abençoe. Vamos. A Cleusa está nos Estados Unidos. Cleusa lá dos Estados Unidos, a Igreja Batista Nova Aliança está aí, né? Na nossa live. O coronavírus, por um lado, é maldição, mas por outro é bênção, né? Nós podemos nos reunir aqui, pessoas que não estariam aqui presentes, estão lá nos Estados Unidos, mas nós estamos conosco aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. A minha cunhada Camila, que Deus te abençoe. Vamos lá, segunda pergunta. A minha prima respondeu. Sim. Primeira, amar a Deus acima de todas as coisas. O Sábio está dando boa noite aqui. Boa noite, Sábio. Deus te abençoe. Amar a Deus acima de todas as coisas. Exatamente. Há alguns cristãos que amam a Deus, mas não amam acima de todas as coisas. E, gente, a gente tem que pensar o seguinte: essa pessoa não é cristã. Ele conheceu Jesus, mas ele não conseguiu entender ainda o que é priorizar, o que é buscar ao Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar. Ele não conseguiu entender isso ainda. Vamos lá para a segunda pergunta. Oi. Manda um beijão para Leia, minha companheira do Simbal, Filipa. Leia do Simval, companheira da Cristiane, Filipa, Francisca, todas conosco aí na live. Que Deus abençoe. Dani Dias, que Deus abençoe sua vida também. Vamos compartilhando a live aí. Com certeza vai chegar mais gente. Nós temos alguns minutos ainda, né? Vamos terminar às 9 horas, provavelmente, talvez um pouquinho antes. Então dá tempo ainda de entrar outras pessoas aí. Vamos lá. Uma vida de santidade e comunhão pode levar o homem a dominar o pecado e se achegar mais a Deus. Por quê? Parece uma pergunta meio retórica, mas é interessante que a gente comece a dar exemplo, que a gente entenda com exemplos bíblicos e na nossa própria vida. Uma vida de santidade e comunhão com o Senhor, ela pode nos ajudar a dominar o pecado. E ela pode nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Viver em comunhão, viver em santidade, nos ajuda a dominar o pecado e nos ajuda a chegar mais a Deus. E a pergunta é: por que isso acontece? Nós temos alguns exemplos bíblicos, enquanto vocês vão comentando aí. Por exemplo, Davi. Davi era um homem que vivia em comunhão com Deus. Davi era um homem que vivia vigiando, vivia trabalhando, vivia buscando. Por que Davi pecou? Se você analisar o texto de Davi, que fala do pecado dele com Batseba, a Bíblia vai dizer que ele de tarde, na época que os reis iam para a guerra, ele estava deitado de tarde no palácio e se levantou e viu uma mulher tomando banho. Só esse texto basta para nós. Ele estava no palácio quando deveria estar na guerra. Lembra que falamos na pergunta anterior, no finalzinho da introdução, que o pecado bate à porta, a nossa luta contra ele tem que ser constante. Os reis estavam na luta, Davi estava em casa, no palácio. Ele parou de guerrear. Quando nós paramos de guerrear contra o pecado, ele vai dominar. Aí ele estava em casa e se levantou de tarde. Ele era o rei, mas ele tinha tempo para dormir. Ele tinha um país inteiro para tomar conta, mas ele estava tirando uma sonequinha de tarde. Então, além de não estar vigiando, ele não estava trabalhando, né? Ele não estava ocupando a sua mente com as coisas que deveria ocupar. E aí o que acontece? Vem toda aquela tragédia. Então, o que é uma vida de santidade e de comunhão? É estar o tempo todo envolvido. É estar o tempo todo em guerra, não estar deitado de tarde em casa, estar em guerra o tempo todo, envolvido o tempo todo com o Senhor. E como a nossa mente vai estar envolvida com o Senhor, não tem espaço para o pecado, né? Qual é o comentário? Algum comentário aí já? Manda um oi para a Eloilda Eringia, que ela entrou. Irmã Eloilda Eringia, que Deus te abençoe. A Regina está conversando sobre ócio espiritual, que ela já Ócio. passou da fase de só pedir
Ócio espiritual. Eu gostei dessa expressão, minha irmã. O que acontece? É aquela pessoa que vai ficando e vai esperando, né? Eu sou crente, eu sou servo, e não sai dali, fica ali esperando e não consegue produzir, e não consegue render, e não consegue desenvolver, e daqui a pouco o pecado começa a dominar, porque a mente não está alimentada com as coisas de Deus. A nossa alma, ela alimenta ou o nosso corpo ou o nosso espírito. A nossa alma são as nossas emoções, nossa razão, nosso intelecto, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso conhecimento. Isso é a nossa alma. Nossa alma ou vai alimentar a carne ou vai alimentar o espírito. Para alimentar a carne é fácil, é só viver. É só dizer, eu vou viver, viva e deixe viver, né? Como já diziam o ditado antigamente. Agora, alimentar o espírito tem que buscar, tem que dobrar joelho, tem que meditar na palavra, tem que fazer culto doméstico, tem que honrar o Senhor. Aí é mais difícil. Então, quando o ócio espiritual acontece, na verdade, nós estamos alimentando a carne. Tem mais comentário aí? Manda um abraço para Gisele Brasileiro. Gisele Brasileiro de Queiroz, que Deus abençoe a sua vida. Ruth. Irmã Ruth, que Deus te abençoe. Ruth Alves, dá um abraço nos nenéns aí, em nome de Jesus. Wilson, que Deus te abençoe também. Vamos lá, tem mais comentário? Então pensa, vamos para a gente fechar essa parte. Comentário. Sim, qual comentário? Muitos comentou, por obediência e fugindo sempre da aparência do mal. Gilberto Oliveira também entrou. Zé Lucas entrou. Gilberto Oliveira, Zé Lucas, Deus abençoe vocês. Como é que é o comentário? Fugindo sempre? Por obediência, fugindo sempre da aparência do mal. Por obediência e fugindo sempre da aparência do mal. Exatamente, dominar o pecado. Irmãos, lembra do José do Egito? José do Egito saiu correndo pelado para não pecar. É fugir, é sair, dar de doido mesmo, é sair correndo, largar, se precisar largar tudo para trás, fugir da aparência do mal. Pode até não ser mal, mas parece que vamos fugir. É buscar agradar ao Senhor o tempo todo. Vamos lá para a terceira pergunta? Como que nós podemos então dominar o pecado? Essa pergunta é bem simples. Virgínia Couto entrou. Virgínia, Deus abençoe a sua vida. Joedma entrou. Joedma, que Deus abençoe você também. Nós estamos quase no finalzinho da live, mas ainda tem coisa boa, não sai não. Permaneça conosco aí. Respondeu a pergunta. Mão Rainer, vamos lá, qual a resposta? Quanto mais próximo de Deus, mais forças para resistir o pecado. Trevas e luz não misturam. Deus é a nossa luz, obediência à palavra, a chave de santificação. A resposta da Jade também foi mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Quando nós estamos perto do Senhor, e nós buscamos estar próximos, mais próximos do Senhor, nós podemos dominar o pecado. Como dominar o pecado? Enchendo a nossa mente com as coisas espirituais. A Mônica respondeu, temos que ter discernimento e sabedoria. Mônica está respondendo aí, discernimento e sabedoria, né? São duas coisas distintas. Nós falamos sobre isso, acho que há 2 domingos atrás, né? Na nossa mensagem lá no templo. Discernimento e sabedoria. Discernimento, ele só acontece no ambiente espiritual. Sabedoria é no ambiente da alma. Discernimento é no ambiente do espírito. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós não temos discernimento. Então precisamos buscar o Espírito Santo, buscar o Espírito do Senhor constantemente na nossa vida para termos discernimento e termos sabedoria também para entendermos as coisas que estão ao nosso redor. Vamos lá? Mais exemplos, irmã Maura? A irmã Maura diz que a obediência é o princípio de tudo e a Ruth Alves diz que é melhor evitar a situação que nos leva a pecar. É melhor, a obediência, irmã Maura, e a Ruth está dizendo que é melhor evitar a situação. Foi o que a irmã Lourdes falou, né? Parece fugir da aparência do mal, né? Situação que nos leva a pecar. Ir no ambiente, dizer, não, eu vou lá, mas eu não vou fazer, né? Exatamente evitar essas coisas. Se eu sei que o lugar, se eu sei que o ambiente, se eu sei que a situação pode me conduzir ao pecado, eu vou evitar estar ali. Então, realmente, existem muitas ferramentas, né, que nós podemos utilizar para dominar o pecado. Mas nós temos que
colocar na prática isso. Às vezes nós conhecemos as ferramentas, às vezes nós sabemos o que fazer, mas na prática, na hora que a situação vem, nós não colocamos, não fazemos e acabamos caindo e acabamos desagradando o Senhor. E como a nossa intenção, o tema do nosso estudo é agradar a Deus em tudo, nós precisamos entender que para agradar a Deus em tudo, eu não posso agradar a minha vontade em nada, a não ser que a minha vontade seja igual à vontade de Deus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, né? Porque quando nós pedimos algo em nome de Jesus, não é uma palavrinha mágica, em nome de Jesus, um abracadabra, não é isso. Nós estamos dizendo o quê? Olha, eu estou falando em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando, eu estou falando em nome dele, então tudo que eu estou falando, eu tenho certeza que ele concorda, eu tenho certeza que é a vontade dele, então o Senhor vai fazer, porque a vontade de Jesus, o Pai sempre cumpre. Ivonete entrou de novo, né? Parece que ela tinha entrado antes, deu uma queda aí, alguma coisa, né? Muito bem. Girlane também entrou. Girlane, Deus te abençoe, Girlane. Quem mais? Então, a Silvana está comentando que o boletim de 8 de março, tá? O texto principal é sobre sabedoria e discernimento. Isso, boletim de 8 de março, da semana retrasada, né? O texto é sobre sabedoria. Os boletins estão todos no site da igreja, os irmãos podem estar entrando lá depois para estar baixando aí o download. Depois eu vou estar dando as orientações daqui a pouquinho no finalzinho, né? Terceira pergunta, terminamos então. Mais algum comentário? Nós vamos fechar. Fechou, pode para a terceira. Não, terminamos a terceira. Já, muito bem. Queridos, estamos chegando ao final. Eu quero dar algumas orientações antes de nós terminarmos. Não sai não, porque uma das dores entrou agora, né? Seja bem-vinda também, minha irmã. Não sai agora não, que eu quero dar algumas orientações para os irmãos. E essas orientações, elas são importantes. Nós lançamos uma nota, deixa eu só pegar aqui o meu equipamento aqui. Nota de esclarecimento e orientações. Eu queria ler para os irmãos. Vai ficar um pouquinho chato, mas não sai não, para você entender e qualquer coisa você ajudar até a explicar para as outras pessoas. A liderança da Igreja Batista Nova Aliança, considerando o decreto de emergência de saúde pública, publicado pela Prefeitura, considerando a classificação da doença Covid-19 aí causada, né, pelo coronavírus como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, considerando que os casos, o aumento dos casos é exponencial no Brasil e que na nossa cidade já existem diversas pessoas, né, suspeitas sob investigação, considerando que o risco de contaminação ele é iminente, somente por estar próximos uns dos outros já podemos ser contaminados. Esse risco aumenta consideravelmente quando existe aglomeração de pessoas. E considerando, presta atenção nisso aqui, considerando que a nossa fé deve ser uma fé racional, consciente e responsável, e que a fé não torna ninguém imune a nenhuma doença. Que fique bem claro isso. A fé não nos torna imunes às doenças, senão grandes homens de Deus não teriam adoecido, não teriam morrido, né? Então, considerando essas coisas, a liderança, juntamente com o pastor, resolveu o seguinte: até segunda ordem, não vai acontecer no templo nenhum culto, nenhum ensaio, nenhuma celebração. Pelo menos por enquanto. Talvez essa segunda ordem pode ser daqui 1, 2, 3 dias, mas por enquanto todas as programações no templo estão suspensas. Também estão suspensas as reuniões, ministérios, grupos, comissões, seja no templo ou seja para, não estamos reunindo no templo, vamos reunir um grupo aqui na casa. Não, os ministérios e as comissões da igreja também não vão se reunir, nem mesmo fora do templo. Os atendimentos de pastorais, de clínica pastoral, o pastor Edilson vai estar fazendo, se você precisar de atendimento, via vídeo, né? Você vai entrar em contato pelo WhatsApp, nós vamos agendar com você um horário e vou te atender pelo WhatsApp ou pelo vídeo, pelo Skype, pelo Facebook, da maneira que for melhor para você. Mas não podemos, o atendimento lá no gabinete também está suspenso, ok? Nos horários de culto, nos horários de celebração, quarta-feira, 8 da noite, domingo, 9 da manhã,
domingo 7h30 da noite, PGM quinta-feira 8 da noite. Nesses horários, o pastor Edilson vai estar transmitindo lives, como está acontecendo hoje, como aconteceu ontem. Ontem foi a primeira, hoje nós já melhoramos um pouquinho o ambiente, vamos tentar trabalhar aí até melhorar a qualidade para vocês, tá bom? E nessas lives nós vamos estar com louvor, oração, meditação, instruções, orientações aos irmãos, como estamos fazendo hoje, tá? O boletim semanal da igreja não vai ser impresso a partir dessa semana, enquanto nós não estivermos nos reunindo. Ele vai ser virtual, vai ser postado no site da igreja, na página do Facebook, no grupo da igreja do WhatsApp, no Instagram. Nós vamos estar postando o boletim semanal, como já postamos, né, no site, mas essa semana ele vai passar a ser só virtual, ele não vai ser impresso, tá? Se você ainda não sabe, o site é www.ibnagv, Igreja Batista Nova Aliança, ibnagv.com.br, tá? E ali você vai ter o boletim, o nosso Facebook, Facebook/IBNAGV. Então você também já pode ajudar a divulgar. Então nós temos aqui boletim semanal. Além disso, nós orientamos que os membros da igreja, prestem atenção nisso aqui, meus irmãos, é uma orientação, né, a respeito do que a igreja pode resolver, que é não ter reuniões, nós resolvemos. Agora, algumas coisas nós não temos o poder de resolver, então nós apenas orientamos os irmãos nesse sentido. Primeira orientação: evitem visitar os irmãos, os amigos, pessoas, né, aos membros da igreja, especialmente idosos, enfermos, crianças pequenas e gestantes. Pastor, mas é o pessoal que precisa ser visitado. Nesse momento, não. Nesse momento é o pessoal que não deve ser visitado, principalmente. Na verdade, não é bom visitar ninguém nesses dias. Mas se você for visitar alguém, que não seja pelo menos idoso, enfermo, gestante ou criança pequena. Porque eles são o grupo de risco maior. Não só de contágio, como de complicações da doença. Tá bom? Então vamos evitar fazer essas visitas. Ponto 2. Que cada um seja criterioso quanto às medidas de higiene e asepsia. Lembrando aquilo que nós falamos ontem. Vamos ouvir os órgãos oficiais. Tem muita gente postando muita coisa na internet. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim também. Tem besteira também. Vamos ouvir os órgãos oficiais. O que os órgãos oficiais estão dizendo? O melhor preventivo é água e sabão. Então vamos lavar as mãos constantemente. Use o álcool em gel se tiver como complemento. Se puder, usa máscara, né? Evite contato, evite abraços, evite aperto de mãos, evite lugares de aglomeração. Se for tossir ou espirrar, use o braço, não use a mão, porque a mão toca nas pessoas. Evite ficar tocando, né, nas pessoas ou em lugares onde passa muita gente. Então, assim, essas informações estão sendo divulgadas pelos órgãos oficiais, pelo Ministério da Saúde, pela Prefeitura. Vamos seguir essas orientações, tá bom? Que cada membro, outra orientação, que cada membro faça diariamente a sua devocional em casa, seguindo a ordem de leitura do boletim. Se você segue outra ordem, tem gente que segue o presente diário, tem gente que segue o pão diário, fique à vontade. Se você não segue nada disso, no nosso boletim tem a leitura diária da semana. Então você segue aquela ordem, segue alguma ordem de devocional diária. Nós precisamos seguir, e não só devocional diária, precisamos praticar o culto doméstico. Falamos sobre isso hoje várias vezes, né? Agora, com um detalhe, não convide os seus vizinhos e os seus amigos nesses dias para participar com você do seu culto doméstico. Não convide, ok? Faça só você, só as pessoas da sua casa. Essa é a orientação da igreja, do pastor para você. Que você assuma também como crente, como cristão, como igreja, a responsabilidade espiritual e social de intercessor, né, de clamar ao Senhor. Tire pelo menos 3 momentos no dia. 3 momentos. Escolha 3 horários diferentes, no mínimo, para estar clamando ao Senhor, intercedendo sobre essa situação. Em que nós vamos orar? Sobre a situação do coronavírus. Nós vamos orar em relação às autoridades constituídas, pelos profissionais da saúde, as pessoas que compõem os grupos de risco. Eu comentava com a Cristiane aqui em casa hoje, falei, Cristiane, como que os garis vão fazer? Porque o gari recolhe o lixo de todas as pessoas.
inclusive das que estão infectadas. Olha o risco que esses homens estão correndo. Eles usam luva, mas eles estão ali em contato diário. Então, assim, são muitas pessoas que são grupo de risco. Vamos orar por essas pessoas, vamos intensificar, vamos aproveitar que nós estamos em quarentena. Só aqueles que estão obrigados a sair de casa, mesmo que estão saindo, aproveita esse tempo e tira pelo menos 3 momentos do dia, como Daniel fazia, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, para que nós possamos interceder para Deus agir, né, e intervir nessa pandemia que está fazendo o mundo todo sofrer. Mais uma recomendação, estou na penúltima, que você, cada membro da igreja, não deixe de acessar a página da igreja, www.ibnagv.com.br, a página da igreja no Facebook, né, facebook.com/ibnagv, no Instagram, @ibnagv também. Você que faz parte dos grupos de WhatsApp da igreja, não deixe de estar consultando ali o grupo sempre. Às vezes a gente, né, tem muita coisa no grupo, realmente tem alguns celulares que não aguentam, mas tenta fazer uma forcinha de estar ali consultando tudo, porque as informações estão sendo divulgadas dessa maneira. Nós não vamos nesses dias estar nos reunindo no templo. Então toda a informação será via redes sociais. E uma recomendação importante, irmãos, a última aqui, que os membros da igreja verifiquem a veracidade das informações antes de replicar nas redes sociais. Está tendo uma disseminação muito grande de informação, algumas verdadeiras, outras falsas, algumas coisas importantes, outras, e essas informações prejudicam, porque tem muita gente que não confere, eles acreditam no que estão lendo. E às vezes nós não conferimos e passamos uma informação que não é real, e pessoas podem se prejudicar, inclusive na saúde, em relação a isso. Então isso é muito sério, vamos nos precaver. Nós somos igreja do Senhor Jesus, nós temos responsabilidade, somos agentes do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Então nós precisamos agir como tal, como embaixadores por Cristo, né, como Paulo nos ensinou, tá bom? Então essas são as orientações. Qualquer esclarecimento que os irmãos precisarem, pode entrar em contato pelo WhatsApp, no boletim da igreja, nas redes sociais, tem os contatos todos, pelo Facebook, nós vamos buscar responder a todos. Talvez não dê para responder na hora, né, porque tem muita coisa acontecendo, mas nós vamos tentar responder a todos. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entre em contato e nós vamos tentar sanar todas as dúvidas, tá? Quero cumprimentar aí, estamos terminando, falta 1 minuto para terminar, vamos lá? Vamos lá. Jonatas, lá de Mantena, muito bem, irmão Carlos, dá um abraço no papai aí por nós. Adriana, do pastor Pablo. Adriana, esposa do pastor Pablo, nosso presidente. Entrou também a Patrícia Assis, lá de Ipanema. Patrícia de Assis, lá de Ipanema, mais quem? O irmão Adilson. Irmão Adilson. A Valda Batista Central. Valda Batista Central, Deus te abençoe. Dá um abraço, pastor Geraldo, aí por nós. Entrou também, deixa eu ver aqui, A Yellen também está conosco, então muita gente conosco. Olha, domingo, 9 da manhã. Fabiana lá de Mantena. Fabiana de Mantena, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, domingo, 9 da manhã, em ponto, a nossa live começa, a Escola Bíblica Dominical. Vai acontecer, vou combinar depois com os irmãos para saber se nós vamos ter o estudo, se vamos ter só a reflexão, mas nós vamos estar às 9 da manhã no domingo e às 7h30 da noite. Então você vem para a página da igreja no Facebook, nos horários que você estaria no templo, tira esse horário e não fique longe da gente. E vai compartilhando, vai dizendo para os amigos, olha, para os irmãos, para a gente poder ter o maior número de pessoas aqui possível. Quero fazer uma oração para encerrar. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu, Pai, mesmo à distância, mas nos permitiu nos conectarmos uns com os outros, e nesse momento que nós estaríamos reunidos, ó Pai, nós estamos em contato com uns com os outros e aprendendo da Tua Palavra, estudando e participando e ouvindo a Tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio de poder aproveitar esse tempo. Quero pedir, Pai, por cada vida
participou dessa live, por cada vida que está conosco, os que entraram e talvez saíram também, ó Deus, abençoe grandemente cada um. Complete em cada coração, ó Pai, as verdades santas da Tua palavra, dê dias abençoados, ó Pai, proteja, Deus, cada um do vírus, proteja cada um, ó Pai, dessa infecção, cuide de cada um, dê, ó Deus, o sustento, dê a Tua paz, dê a Tua alegria, dê, ó Pai, o melhor do Senhor, que a graça do Senhor seja derramada grandemente sobre cada vida, sobre cada família. Nos traga de volta, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer no domingo, para que nós possamos também, ó Deus, ter um estudo, ter uma reflexão, ter uma escola bíblica dominical virtual, porém cheia do Espírito e da presença do Senhor. É a oração que fazemos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Domingo nós nos encontramos, se Deus quiser. Tchau para vocês. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.